Tudo posto de volta para vocês de todo o Brasil, gente. O WhatsApp eu repito para vocês aqui, 0 operadora 11 99681 9742. Aproveite, mande recado, não só para mim, para Maria Cândida, para os nossos convidados, inclusive sobre esse assunto que nós vamos falar a partir de agora, que é aumento abusivo no valor do plano de saúde. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, fixou em 13,55% o índice máximo de reajuste aos planos de saúde médico hospitalares, seja aí os individuais ou familiares, contratados a partir de janeiro de 1999. Eu já acho alto que a inflação não chega nem perto disso, né? O percentual incidirá sobre o contrato de cerca de 8,6 milhões de beneficiários, o que representa 17% do total de consumidores de planos de assistência médica no Brasil. E para esclarecer as dúvidas, né, em relação a esse reajuste, eu até falei no bloco anterior, né, sobre 25%, mas agora já conversava aqui com o advogado, Dr. Marcelo Diegues, que o meu plano de saúde deve chegar com 28% de aumento. Estou abismado com tudo isso, né? Então o Marcelo está aqui para tirar as dúvidas sobre isso, para saber se realmente isso é possível. Boa tarde, doutor Marcelo. Bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Obrigado pela presença. Bom, primeiro, né? Quando a gente fala em 13,55, é isso? 57, na verdade. Tá. Isso já está acima da inflação. Esse é um número apurado pela ANS. Tá. Eles tomam como base a inflação médica, né, que é aumento dos custos dos tratamentos, dos procedimentos, da consulta médica. Tá, inflação médica. Inflação médica, exatamente. Tá legal. A inflação médica apurada este ano foi de mais de 20%. Uhum. E a ANS, autorizando um reajuste de 13,57%, foi um pouco abaixo da inflação médica, né? Que fique bem claro. Mas é acima da inflação que o brasileiro está acostumado a lidar no dia a dia também. Não tem muito jeito. Não tem como isso, né? É isso mesmo. A grande maioria do brasileiro não tem 20% de aumento no seu salário, nos seus rendimentos anualmente, né? Então, fica ruim para o consumidor pagar essa conta. Tá, no caso do meu plano de saúde lá, eu sei que de muita gente também está vindo com a mesma continha aí, né? Exatamente. 28% de aumento. O que justifica isso, doutor Marcelo? Pois é, Rafa. As operadoras de saúde e as seguradoras, elas informam que esse aumento é devido em função da sinistralidade. Ou seja, as pessoas estão utilizando mais do que 70% do que elas pagam para a operadora. Esse índice de sinistralidade, teoricamente, porque de fato nós nunca sabemos, né? Você não recebeu, quando recebeu o seu reajuste de 28%, você não recebeu um demonstrativo. Não, aliás, eu nem recebi. Né? Pois é. Por sinal, eu não recebi. O meu caso foi o seguinte, eu liguei na operadora para saber sobre a inclusão de mais pessoas no meu plano, né? Certo. E aí a atendente perguntou, por acaso o senhor recebeu uma cartinha avisando sobre o aumento do plano de saúde? Eu falei, não, mas quanto vem de aumento? A hora que ela falou 28%, aí eu tive que chamar o SAMU, né? Que eu comecei a passar mal ali. Né? E chamou o SAMU porque o plano de saúde... não dava para recorrer ao plano de saúde. Não, é isso mesmo. Nós temos notícia de clientes com reajuste de até 30%. Né? Sobre essa sinistralidade. Só que a gente não sabe. Mas eu não usei tanto assim plano de saúde. O grupo de beneficiários do plano, não sei exatamente qual é o seu plano, mas eles pegam um grupo de contratantes e medem a sinistralidade. O grande problema disso, e esse é o nosso principal argumento na justiça, é que esse reajuste, essa sinistralidade, ela não é informada ao cliente, ao consumidor. E o Código do Consumidor ele é muito claro. Para que você faça qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de alteração, você tem que informar o seu consumidor detalhadamente e de forma clara. Simplesmente chegar um boleto para você, ou uma ligação de uma atendente dizendo assim, olha, 28% chega a ser brincadeira. Né? É uma ligação que eu provoquei ainda. Pois é, eu só soube disso porque eu liguei lá para pedir uma informação. Porque agora o plano, pelos meus cálculos, acho que vence agora no final de semana, 25 aí deve chegar para vencer. Não chegou boleto nenhum ainda, mas vai chegar com certeza. A cobrança sempre vem. A cobrança sempre vem. E a hora que eu bater o olho lá, o que eu faço? É legal ou é ilegal isso? Pois é. É difícil falar, mas eu entendo que não é legal. Né? Tá. Porque, como eu acabei de Primeiro comentar, que eu não fui avisado. Primeiro que você não foi avisado. Okay. Segundo que, ainda que tivesse sido avisado, digamos que a grande maioria recebe uma cartinha da operadora do plano dizendo assim, olha, seu plano foi reajustado em 28%, no caso do seu. Né? Mas por quê? Sinistralidade. Mas, como você falou, o que é a sinistralidade? Né? Aonde eu vejo isso?
me prova que houve essa sinistralidade superior. Você não tem essa informação. E aí, você não tendo essa informação, esse reajuste passa a ser ilegal. E a gente busca no judiciário exatamente derrubar esse reajuste, mas que também não seria legal, propriamente dito, eu não vou ter reajuste esse ano. Então, a gente busca a substituição desse índice de sinistralidade pelo índice autorizado pela ANS. Então, no seu caso, por exemplo, de 28 ponto alguma coisa que deve vir, nós buscaríamos baixar para 13,57. Tá. Agora, eu também não pedi para participar desse grupo de sinistralidade. Não é isso? Não adianta. Não é? Não adianta. Eles me encaixaram lá nesse grupo. É o grupo de pessoas seguradas no mesmo plano, no mesmo tipo de plano. Não sei se são PJ, se são a pessoa jurídica, se é pessoa física, seu plano, né? Mas eles pegam todos dessa mesma empresa, nessa mesma classe de plano de saúde e dizem, quer dizer, alegam calcular a sinistralidade e aí repassam para você. Você pode não ter ido ao médico, não ter pedido reembolso, não ter nada, mas você vai pagar do mesmo jeito. Para o cidadão que está assistindo, acompanhando o nosso programa, passa por essa mesma situação agora, doutor Marcelo, que dica que o senhor dá? Não pagar e procurar um advogado? O passo seria justamente esse agora? Não, eu acho que o fato de você não pagar lhe deixa inadimplente e você corre o risco de perder seu plano de saúde. Okay. O que eu diria é, consulte um advogado, veja os seus direitos, veja se a sinistralidade está adequada ou não, fale com o seu advogado, se tiver que entrar com processo, entre com processo. No meu caso, nos casos dos meus clientes, o que nós fazemos? Nós pedimos o reembolso de tudo aquilo que eu paguei a maior. Então, assim, claro, você vai ter que fazer um esforço para pagar esses 28%, mas você não fica inadimplente. Se acontecer alguma coisa, você precisar ser atendido pelo plano, pelo médico ou quem quer que seja, você vai estar coberto. Porque vai estar pago. E lá na frente, assim que o juiz determinar, nós pegamos esse valor de volta. Olha, eu tenho uma situação aqui que pega muitos aposentados por sinal de surpresa, né? É o seguinte, o cidadão ou a cidadã completa aí 59 anos agora, neste mês, né? E já recebeu uma correspondência do plano de saúde, nesse caso está sendo informado, inclusive. Foi informado pelo menos. Que a mensalidade vai sofrer um reajuste de 70%. Justamente porque ele está ganhando uma idade a mais. Exatamente. O reajuste por 70%? Alteração de faixa etária. Exatamente. 70%, Rafael, eu vou dizer para você que é o padrão que a gente está acostumado no mercado, porque eu já peguei reajustes de clientes de 140%. Né? Esse reajuste ele é autorizado pela Agência Nacional de Saúde, né, aos 59 anos. O grande problema disso é que quando você faz 59 anos, você vai começar a pagar 70%, mas em um ano você vai fazer 60 anos. E a partir de 60 anos, o Estatuto do Idoso proíbe qualquer tipo de discriminação com relação à idade. Ou seja, você não pode sofrer mais nenhum reajuste em função da sua idade. Né? No meu modo de entender, isso é uma burla. Esse reajuste aos 59 anos com é uma certeza. burla do Estatuto do Idoso. Com certeza. Porque ele vai ter os efeitos quando você tiver 60 anos. Você recém completou 60 anos já com reajuste de 70%, nesse caso específico. Né? Então, a gente busca também a redução desse reajuste. Temos conseguido, muitas vezes, zerar esse reajuste. Quer dizer, você faz 59 anos e não tem nenhum reajuste. Muitas vezes a gente consegue a média dos últimos reajustes, né? Mas a gente tem entendido que é ilegal. E quando completa 60 anos, consegue manter aquele mesmo valor? Mantém o mesmo valor. Tá, então, nesse caso, paga-se também, é isso? Paga-se também. Paga-se também, mas vai procurar o advogado, Vai procurar um advogado, vai entrar na justiça, vai entrar no juizado de pequenas causas, mas não deixe de pagar. O risco é muito grande. Digamos que aconteça alguma coisa com essa pessoa e ela fique desamparada, precisa de uma internação, de repente gasta, sei lá quantos R$1.000, porque não pagou um boleto, não sei, de 300, 200. Lógico, todo o dinheiro é importante, né? Mas eu acho que vale a pena aconselhar o pagamento. Tem uma outra situação aqui, ó. Meu plano de saúde é familiar e já é bastante antigo, né? Fiz 60 anos, minha mensalidade sofreu um reajuste de 120%, né? E em contato com a operadora do plano, a informação trata-se do reajuste por alteração de faixa etária. Mesma situação que a gente discutiu aqui, né? Exato. E que referido percentual está inclusive previsto em meu contrato. O reajuste está correto? Quer dizer, a pessoa já fez 60 anos. Exato.
O grande problema nesse caso, pelo que eu entendi, é que é um plano antigo. Talvez não tenha sido adaptado à nova lei dos planos de saúde de 99, né? E naquela época, nós tínhamos reajustes aos 70 anos. Então, assim, você fez 70 anos, teria um reajuste, sei lá, de 15%, 20%. E o de 60 anos era permitido à época. Como não foi adaptado à nova lei, o reajuste continua. Então, se a pessoa fez 60 anos agora, é agora que ela vai ter esse reajuste. E esse reajuste, sim, é totalmente ilegal. Por quê? Estatuto do Idoso. Ok. Até porque o Estatuto do Idoso veio depois. Veio depois, é uma lei maior. Não foi adaptado. Né? E a nova lei prevê até 59. A lei antiga previa até a idade que fosse. Então, por isso que nesse caso foi aos 60 anos. Né? Por causa do Estatuto do Idoso, entrou depois. Né? Mas também, nesse caso, é mais ilegal ainda e a gente consegue, com certeza, derrubar esse reajuste. Então, em 1999, eu tenho um divisor de águas. Seria isso? Isso. Planos antes de 99, planos pós-99. É isso? Exatamente. Se eu percebo que meu plano é antigo, é antes de 99, convém eu cessar esse plano e começar um outro? Não, de forma alguma. Não? Não, de forma alguma. Não. Por quê? Se você cessar esse plano, pediu a rescisão desse plano e for entrar no novo, você vai ter que responder por todas as carências, cumprir com todas as carências. 6 meses, 2 anos para doenças pré-existentes, né? Então eu não aconselho. O que vale a pena, sim, é ou fazer a adaptação desse plano às novas regras da ANS, ou ainda entrar com uma ação judicial, consultar novamente um advogado e entrar com uma ação para tentar adequar as cláusulas à legislação vigente. Né? Mas nunca, no meu modo de entender, nunca rescindir esse plano. Mas não tem aquela história de que algumas carências são... Algumas carências sim, mas como a gente está falando ao público em geral, né, fica um pouco difícil de eu te dar, não, nesse caso específico faça isso. Todo caso tem que ser analisado pessoalmente, individualmente, né, para não criar uma massa, de repente uma confusão em massa. Né? Mas eu aconselho a não ser que seu plano, você já saiba que o plano vai cumprir, não vai exigir novas carências, aí você pode contratar esse novo plano. Mas caso contrário, eu aconselho que seja feito um estudo mais elaborado. Eu tenho mais situações aqui, eu adoro isso, né? A empresa onde trabalho fornece um plano de saúde e fui surpreendido com o reajuste por faixa etária. Acabei de fazer 60 anos, tenho algo a fazer, eu preciso que a empresa entre em contato com a operadora de saúde para tentar rever o reajuste. Nesse caso, então, o plano de saúde dele é oferecido pela empresa. Pela empresa. Não é particular. Não é particular. Não é um individual. Individual. Né? Nem um coletivo por adesão. Ele é um empresarial, nesse caso específico. Não precisa. A empresa não precisa se movimentar. Pode o particular, pode o funcionário, o beneficiário, entrar em contato com o plano de saúde, discutir essa informação. Logicamente que não vai ter qualquer tipo de benesse por parte do plano de saúde, então ele vai ter que entrar na justiça e ele pode, como particular, como beneficiário interessado no plano, ele pode entrar para resolver o seu problema. Lógico que não dos demais funcionários, mas o problema próprio ele tem como resolver. E lá ele vai buscar exatamente o cancelamento desse reajuste de 60 anos com reembolso daquilo que for pago indevidamente. Doutor Marcelo, para eu não ser pego de surpresa, né? De repente, assim, eu estou numa empresa, eu tenho plano de saúde, né? Muitos trabalhadores aí acabaram sendo demitidos em função dessa crise e tudo mais, acabaram perdendo esse benefício. Exato. Claro que precisam de contratar um plano de saúde, vamos pensar dessa forma, né? Não querem ficar muitas vezes refém do SUS, né? Que em algumas partes funciona, outras partes não, deficitário. Não preciso contar para vocês todas as histórias aqui. Já é público. Ele quer contratar um plano de saúde. Para não ser pego de surpresa, que características que esse plano deve ter? O que eu tenho que analisar? Algo muito importante é a área de cobertura, né? Porque alguns planos eles são regionais. Por exemplo, não vou citar nomes, mas a gente tem algumas operadoras que são só de São Paulo. Outras que são só do Rio de Janeiro. E se você mora em São Paulo e contratar um plano do Rio de Janeiro, você vai ficar desatendido em São Paulo. Claro. Né? Então, primeiro, área de cobertura. Segundo, área referenciada, rede credenciada, né? Quem são os prestadores, hospitais que fazem parte desse seu plano. Logicamente, os valores, né, que você vai pagar, cláusulas de reajuste, isso é muito importante. Atualmente, os planos individuais e familiares não estão sendo mais comercializados. Então, você vai conseguir ou um plano de associação, de sindicatos, né, ou um plano empresarial. E aí você abre até uma ME, por exemplo, com até 3 vidas seguradas, você consegue um plano. Né? Então, basicamente é isso. O quanto, aonde, reembolso também é muito importante, né? Porque você contrata alguns planos com maior ou menor reembolso.
Então, acho que é basicamente isso. O caso de você contratar um plano regional, local, né, depende da sua rotina de vida. Exatamente. Se você é uma pessoa que viaja, por exemplo, que vai para o interior, vai para, né, para outros estados, né, enfim, aí você tem que pensar numa cobertura nacional. Nacional, com aí certeza. É fundamental isso. A grande maioria dos planos é nacional, né, mas existem também os regionais. Então, atentar a isso, eu acho que é muito, muito importante. Agora, por que os planos familiares, individuais, estão sendo cortados, descartados? Pois é, os planos individuais e familiares, eles são regulados pela Agência Nacional de Saúde, que impõe um limite ao reajuste anual, no caso de 13,57. O seu plano veio de 28. Foi. A ANS autorizou 13,57. A gente tem um gap aí que, querendo ou não, é dinheiro no bolso das operadoras, das seguradoras. Okay. Eu imagino que seja esse o controle da agência, porque os planos coletivos por adesão empresariais são mais deixados, né? As partes contratam entre si e aquele contrato é que regula o produto. Então, quer dizer, para a operadora hoje, então, não seria rentável oferecer um plano familiar, porque ela sabe que ela realmente vai ter um teto, vai ter um limite, é isso, para poder aumentar, para poder reajustar. Essa é a minha opinião. Tá, né? ok. É o meu entendimento. Faz sentido realmente isso. Hoje em dia, todos pensam em dinheiro, né? Nós assistimos agora há pouco tempo, a palestra que vocês com a doutora lá, e dinheiro não é tudo, né? Mas para as operadoras e seguradoras é bastante importante o dinheiro. Tá, já recapitulando, então eu vi que tem um aumento abusivo. O que eu faço então? Vamos lá. Procura seu advogado, conversa com ele, vê o entendimento dele. Se ele o entendimento dele for de que o reajuste é ilegal, você vai ter que entrar com uma ação na justiça para que o juiz determine qual é o valor a ser reajustado, qual o percentual que vai ser aplicado na sua mensalidade. Tá, enquanto esse processo, essa ação está rolando, eu posso continuar utilizando meu plano de saúde normalmente? Deve, com certeza, normalmente. Desde que você esteja pagando. Ok, claro. Né? Fazendo o pagamento, seja o pagamento judicial, que é a consignação, quando o juiz determina, nós conseguimos isso normalmente em liminares, né? São tutelas antecipadas, que em 2, 3 dias o juiz ele determina, olha, emita o boleto com o valor, mesmo valor ou com reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde. Se a empresa não emite, ele autoriza o depósito dessa quantia em juízo, para que você não fique inadimplente. E você pode continuar utilizando. Tá. Se eu tenho um plano de saúde que, né, já não está sendo mais oferecido pela operadora por algum problema, a ANS, né, mensalmente, né, ela aponta lá quais são os planos, vamos dizer assim, legais, Exato. Isso, né, e aqueles proibidos de serem comercializados. Exato, ela suspende a comercialização. Suspende a comercialização. Se o meu plano está nessa lista de suspensão, eu sofro algum problema com isso ou não? Não, de forma alguma. Você é assegurado, você tem direito à utilização do plano. O que acontece nesse caso é que eles não poderão vender mais desse plano. É suspensa a comercialização. Não pode vender para outras pessoas. Aqueles que estão já inseridos no plano estão com atendimento garantido. Tá. É importante que o consumidor tenha acesso a essa lista, saiba qual plano que está suspenso, qual plano que está... É muito importante. Primeiro porque se ele é contratante de um plano e o plano dele está suspenso, teoricamente, esse plano de saúde tem problemas junto à ANS. Então, é bom que ele fique atento a essa informação. E segundo, se ele vai contratar um novo plano, ele precisa ficar atento para saber, esse plano já teve algum problema? Não. Esse plano tem a comercialização suspensa? Não. Ele pode ser comercializado? Sim. Entendeu? Então, tem que ficar muito atento, tem que acompanhar. A ANS publica mensalmente. E rotineiramente esse rol de planos suspensos na internet. Então, você em casa fique atento então a isso, né? Entre no site da ANS, busque lá. Isso está de forma clara no site, gente. Eu já fiz essa relação, já fiz essa busca, está de forma clara no site. Busque essas informações para saber, inclusive, se você não está contratando gato por lebre ali, né? Exatamente. Tem algumas operadoras espertinhas aí, né? Que tendem, inclusive, a comercializar plano que já está carimbado ali como proibido, né? Exatamente. Tem que ficar muito atento, acompanhar para que não seja surpreendido. É isso aí. Perfeito. Doutor Marcelo, obrigado mais uma vez pela presença. Eu vou brigar na justiça por esses 28%. Viu? E depois eu conto para vocês o resultado aí. Combinado. Mas um detalhe importante, gente, é não deixar de pagar. Vai que dá uma dor de barriga. Exatamente. Né, Se precisar, o remédio sai muito mais caro do que o atendimento agora. A dica é essa. Gente, vamos fazer intervalo. No próximo bloco tem música aqui. O Juan Catelli vai estar com a gente, contando um pouco da sua história. Claro que vai cantar pra gente também no nosso Tudo Posso. Nada de sair daí. É o tempo de tomar uma água e a gente já volta.